Olá, Jorge. Bom dia, Miguel. Bom dia. 20 anos depois, grandes planos, não é? São, de facto, grandes planos. Eu sempre tive a preocupação, e continuo a ter, que os trabalhos que façam deem alguma explicação, ou de algum modo, deem pistas sobre aquilo que são à pessoa que está a ver e, ao mesmo tempo, destruam essas pistas e estabeleçam, tanto quanto possível, alguma confusão. Portanto, eu acho que essa duplicidade de sentido e de sentido desviado, eu acho que são metáforas. E vou explicar porquê. Porque metáforas são deslocações. Eu tenho alguma antipatia por símbolos e outras figuras. Mas as metáforas não. E eu percebi isso há muitos anos, quando fui a primeira vez a Atenas, e percebi que os transportes públicos, exatamente o que fazem as deslocações de uma pessoa de um sítio para o outro, se chamam metáforae. Portanto, a metáfora é exatamente isso, é levar uma coisa de um sítio para o outro. E, portanto, o que é que eu acho? Acho que é fundamental levar para um sítio e, ao mesmo tempo, estabelecer uma ambiguidade, uma perplexidade perante aquilo que se está a ver. Eu acho que é interessante, ou é importante mesmo, que o espectador tenha alguma coisa que o ajude e outra coisa que o complique, que lhe torne o acesso ao trabalho mais complicado. Porquê que eu acho isso? Porque acho que esse trabalho de procura, de interrogação, de algum modo, torna a relação da pessoa com, neste caso, com as imagens, mais complexa e mais rica. Então, nestas imagens, onde é que estão as respostas e onde é que estão as perguntas, não é? Onde é que estão as partes que dificultam e as partes que facilitam? Se pegar na imagem que está atrás de si, como é que olha para ela e porque é que ela acaba por aparecer? Eu acho que nunca explicam. Se explicassem, era um bocadinho... É um bocado aquilo que o meu amigo Walter Caldas diz, que a arte is not about. E, de facto, a mim incomoda, não sei se me incomoda, talvez não me incomode, mas produz-me uma certa insatisfação que uma pessoa diga: eu estou a tratar de não sei quantos. Para além de achar que é interessante sob o ponto de vista terapêutico, acho que estas coisas não têm exatamente uma função de explicar. Têm uma função de quê? Então, têm uma função de introduzir alguma perplexidade. E esse, parece-me, um dos valores importantes daquilo a que nós continuamos a chamar arte. E o Jorge, quando está a lidar com as imagens, também fica perplexo e é nessa altura que o Jorge acha que o trabalho está... Eu acho que o trabalho para ser visto. É sempre uma surpresa. Eu não gosto de comparar com outras pessoas, mas, sei lá, por exemplo, o meu grande mestre, ou uma das pessoas por quem eu tenho uma admiração enorme,
que é o Bacon, por vezes começava a pintar uma coisa e saía-lhe outra. Isso é uma constante do meu trabalho. Eu acho que, e eu já falei muitas vezes sobre isso, que é o papel do acaso. E o acaso ou desempenha um papel extraordinário no meu trabalho. Mas o do acaso não surge por acaso, tem que surgir através de provocações. E essas provocações é um bocado como chegar a um sítio e introduzir uma certa confusão para provocar qualquer coisa. Digamos que é um método de trabalho. Neste caso concreto, nestas fotografias, há uma outra coisa. Aliás, eu costumo contar uma história, que é a história do encontro com o John Copland, e da ideia que para fazer boas fotografias é preciso ter um bom negativo. Neste caso concreto desta série, isso não se passa. Eu diria que eu prefiro dizer em francês porque eu não gosto da expressão portuguesa. Eu não gosto de tomada de vista. Eu gosto só de tomadas elétricas. E acho que a prise de vue, neste caso, tem que ser de algum modo desequilibradas para reforçarem precisamente essa falta de equilíbrio que estas fotografias obviamente têm. É óbvio que eu parti de um ponto que é fazer retratos, e retratos que tenham um certo desequilíbrio, não sei como é que é de explicar isso. E quando comecei a trabalhar, as imagens foram-me um bocado explicando que a sua dimensão, a sua relação comigo era uma relação de grandes planos. E, portanto, eu achei que o título era apropriado e que mostrava bem aquilo do que é que se tratava. Esses grandes planos, por outro lado, é uma expressão que pode ter um outro significado, pode ter um significado e ele é utilizado fundamentalmente em quê? Ou é utilizado principalmente no cinema, e é utilizado quando uma pessoa está a dizer eu tenho um grande plano, que pode ser passar férias não sei onde, comprar um automóvel muito bom, ou uma máquina fotográfica, não sei, uma caneta, não sei. Mas uma pessoa tem grandes planos e depois acaba assim. As coisas remetem sempre para estas imagens. Não vale a pena ter grandes planos. Eu acho que é fundamental ter sempre grandes planos, mesmo que não sejam muito grandes, e que uma pessoa faça isso por aproximação. Mas os grandes planos têm sempre um lado cómico, não? Eu acho que é a tal deslocação de sentido que introduz, de algum modo, uma certa ironia. Uhum. Diga uma coisa, esta série aproximou-se muito rapidamente do que é, ou houve muitos acidentes e esta série foi outras coisas? Não, por acaso não foi outras coisas. Começou logo porque eu parti disso que estava há bocadinho a referir, que era de utilizar imagens já à partida um bocadinho desequilibradas, para poder depois proceder maleficamente ao seu encontro com a sua natureza. E essa natureza, portanto, teria à partida de já ser, de algum modo, torta. E é isso que nós estamos aqui a ver. Sendo estas imagens feitas agora, foram feitas nos últimos 2 meses, mais ou menos, não é? 4.
4 meses. Como é que o Jorge lida com o Jorge modelo, não é? E como é que o Jorge artista lida e aproveita-se ou tira partido do envelhecimento do corpo do Jorge modelo? Olha, a primeira coisa que se passa é que há neste fazer, ao mesmo tempo, a criação de uma distância tão grande que me permite estar sempre muito à vontade. Quer dizer, eu não estou a tentar perscrutar ou investigar o meu eu e todas as características ligadas à intimidade e à personalidade e isso tudo. Eu estou simplesmente a fazer imagens. E eu tenho uma relação com essas imagens boa porque tenho uma distância muito grande. Por outro lado, como eu também sublinho sempre, tenho um lado prático, operacional, que é eu estou sempre à minha mão e, portanto, estou sempre à minha disposição. Curiosamente, e eu já outro dia creio que foi consigo Exatamente, sobre falámos isso, disso no outro dia. de vez em quando encontro as marcas do tempo. Isso é inevitável, quer dizer, se uma pessoa... Bem, eu trabalho comigo, mas se trabalhasse com um modelo constante, estou a pensar, sei lá, pá, aí não sei, agora não, estou a pensar num pintor francês e agora de repente escapou-me o nome, que trabalhou com... Bem, há muitos casos de pessoas que trabalharam com o modelo, ou com a pessoa com quem viviam. Claro. Agora ou mesmo autorretratos. Só me ocorre o nome por ter lido um texto há relativamente pouco tempo sobre o Gaston Lachaise, mas estava a pensar num outro artista. Mas nós já tínhamos tido esta conversa quando falámos há 4 ou 5 meses, mas ao mesmo tempo o Jorge está ali sempre à sua frente, não é? E sabe que o corpo é o seu. Sim. E portanto acaba sempre por fazer um pouco de espelho e mesmo não lhe aparecem personagens, estas personagens que aparecem nestas imagens, muitas vezes não acha que se aproximam do que o Jorge é, ou isso nunca é. Às vezes aproximam, não é? Às vezes aproximam, não é? É inevitável. Eu sempre tive essa preocupação de distinguir o autorretrato e a autorrepresentação. Isso era relativamente fácil há 30 anos. Hoje em dia, essa relação é uma relação muito mais promíscua. Eu não posso fazer uma afirmação definitiva de dizer são autorrepresentações. Não, há coisas que Mas porquê que há 30 anos era mais? Havia uma distância maior? Conseguia uma maior frieza? Era na maneira como... Não, é porque o conjunto que se vai consolidando, ou que se vai aparecendo, que vai surgindo, vai crescendo. E vai crescendo e vai deixando marcas. E essas marcas eu uso muitas vezes uma imagem que é como um tecido que se desgasta, que fica poído e a certa altura deixa passar as coisas, ou deixa passar a luz, ou deixa passar uma visão do corpo de que não se estava à espera. Jorge, gostei muito. Agora o que interessa é mesmo a exposição, que é dia 14, às 10 da noite, na Galeria Miguel Nabinho, que é a próxima sexta-feira. Para quem vir isto antes, vir isto depois, é a sexta-feira antes. E é isto, não é? Eu disse bem a data, o Jorge diga também outra vez, para termos a certeza. Está tudo bem. Portanto, a exposição é na sexta-feira, dia 14, pelas 22 horas. Dia 14, já agora acrescentemos de abril. De abril, exatamente. E agora 2023. Exatamente, agora 2023. Não, e vamos só nos lembrar que esta exposição é 20 anos depois da primeira exposição neste espaço da Galeria, que chamava-se Circunstâncias Atenuantes, e que tivemos a ver agora um vídeo do seu neto que tinha... Na altura ele nasceu em 98. Devia ter 4 anos. Devia ter 8 e 5, 13, tinha 5 anos. Tinha 5 anos.
E agora tem 25. Agora tem 24. 24. Pronto, e é isso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela exposição e pela entrevista. Muito obrigado eu por tudo.